A Rayane é uma menina muito iluminada e muito inteligente que fez uma pergunta muito inteligente. Ela questiona como os resíduos sólidos afetam a minha vida. Bom, Ray, eu fui atrás da definição de resíduo sólido para poder falar com mais propriedade para você. Resíduo sólido, segundo o IBGE, seria resíduos nos estados sólido e semissólido que resultam de atividades da comunidade. Podem ser de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços de varrição de rua. Já a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, criada lá na década de 1990, mas eles definem como materiais heterogêneos que podem ser parcialmente reutilizados. E Rai, de onde provém os resíduos sólidos dos quais nós queremos pensar? Eu acredito, observando o cenário, que precisamos olhar para os resíduos sólidos domiciliares, certo? Alguns outros, como o resíduo hospitalar ou o resíduo que provém das indústrias, eu creio que praticamente nós não controlamos o que será feito com eles. Mas existe uma legislação ambiental grande e muito bem construída aqui no Brasil que vai regular como esses resíduos sólidos devem ser tratados. E eu acredito que seja um problema geral a questão do esgoto doméstico e a questão do lixo doméstico. São duas coisas que eu identifiquei que nós não controlamos o processo. Nós não temos controle sobre o que ocorre ou o que acontece com o nosso lixo doméstico e com o nosso esgoto doméstico. Isso é uma pena, é um prejuízo ambiental que a gente não mensura. E dependendo do que ocorre com esses resíduos domésticos, eu serei diretamente afetada e creio que todos nós seremos. Porque sim, se o esgoto doméstico gera contaminação no solo e contaminação do lençol freático, que são os recursos de água, nós seremos afetados. A nossa comunidade será afetada. Se esse esgoto doméstico a céu aberto ou não gerar um ambiente propício para proliferação de endemias ou proliferação de parasitas, isso nos afeta diretamente de uma forma muito rápida. Sim, se esse meu lixo doméstico é descartado num aterro sanitário ou somente num lixão, isso me afeta. Me afeta tanto na questão da paisagem, quanto na questão dos lençóis freáticos, dos recursos d'água, na contaminação do solo. E o que me cabe? Qual é a parte que me cabe nesse latifúndio, não é mesmo? Qual é a parte que eu preciso tomar uma responsabilidade e agir? Vamos ficar na esfera do doméstico, né? Numa generalização que todas nós vamos entender. O que na minha casa eu gero que eu posso reciclar, reduzir ou reutilizar? Os 3 R's que nós aprendemos lá no nosso jardim de infância, lá no nosso ensino fundamental, a gente já parte dessa ideia dos 3 R's, que a FUNASA também bate nessa tecla. Precisamos reduzir, reciclar e reutilizar. E sobre a redução, eu prefiro começar pela reciclagem. Reciclar, eu faço reciclagem e não é coleta seletiva. Eu reciclo. Materiais reciclados eu seleciono, armazeno e depois levo num ponto de venda. Você pode gerar renda, uma certa renda extra, ao mesmo tempo que você vai estar aí cumprindo o seu papel de cidadã, de pessoa inteligente, pensante, que faz parte de uma comunidade de outros seres humanos pensantes e que tem responsabilidades ambientais. Recicle. Não considere a arte de reciclar como algo feito apenas por alguém em vulnerabilidade socioeconômica. Você como cidadã, você como estudante, eu como cidadã, eu como professora, tenho essa obrigação social e ambiental de reciclar. Então recicle. O que nós fazemos frente a esse cenário de desordens e talvez até mesmo de dificuldades ambientais, a gente faz a nossa parte.
Ao nível que a gente consegue ali dar conta do que é nossa parte, as responsabilidades vão aumentando. Mas hoje, faça o que você pode fazer com o que você tem, onde você está. E aí, Rai, a gente chega no segundo R, que é o reduzir. Na questão do reduzir, eu acredito que ela tem muitas questões que extrapolam apenas a questão ambiental. A gente vai ter que falar de sentimentos, a gente vai ter que falar de composições sociais, para a gente realmente poder reduzir o desejo de consumo só pelo consumo. Consumir um produto somente pelo produto. Vamos construir uma vida que faça sentido para além do capital. Uma vida que seja muito mais interessante para além do que as coisas que a gente possa consumir. Mas isso não reduz o direito de uma casa digna, de uma vida digna, de um trabalho digno, de relações sociais dignas. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo reduza a sua perspectiva ou a minha perspectiva de termos uma vida digna. Mas vamos reduzir o desejo do nosso coração de consumir para se sentir incluído. Sobre o reutilizar, a gente vai ter que falar também de aprender a identificar o valor das coisas, a qualidade das coisas. É muito difícil a gente reutilizar algo que já não serve mais. Então vamos aprender a escolher coisas que têm uma vida útil mais longa, porque assim a gente vai poder reutilizá-lo mais vezes. Vamos manter o pé no chão, não é mesmo? Não vamos ser muito iludidos com um discurso que na prática ele é vazio. Então, na prática, o que eu, Luciana, professora, venho fazendo eu tenho compostado, eu tenho germinado sementes e plantado as árvores que eu posso plantar, eu tenho reciclado e eu tenho me formado cada vez mais uma professora integral. Então, eu desejo, Rayane, que você seja cada vez mais uma jovem iluminada, como eu sei que você é, e vem construindo junto à sua comunidade soluções ambientais fáceis, inteligentes, úteis, tecnológicas e alinhadas com as necessidades do nosso tempo. E, Rayane, eu desejo que a gente possa aprender com os que vieram antes da gente e tiveram que lidar com as mesmas problemáticas ambientais. Então eu trago o professor Marcos Reigota para finalizar, para fechar com chave de ouro esse nosso diálogo. Ele diz assim, o professor: em contrapartida, parece-me extremamente importante que as questões ambientais passem a fazer parte do cotidiano e do processo de formação das classes operária e popular. Não apenas para preservar a natureza, mas sim para que todos se conscientizem da importância do meio ambiente saudável na sua particularidade e amplitude, considerando que todo cidadão tem o direito de viver e trabalhar em condições ambientalmente dignas, e que esse direito é uma questão política de interesse coletivo e universalmente reconhecido. Vamos partir então desse lugar, que todos nós temos direitos e deveres de preservar e manter a natureza, de preservar e construir novas soluções ambientais para as crises do nosso tempo. Tchau, Rayane. Espero que eu possa ter contribuído aí na sua jornada de aprendizagem. Tchau, tchau.